Olá pessoal, como vai? Bom, Sérgio, hoje nós daremos início às aulas de Libras. Vamos fazer uma pequena introdução da história, dos números e do alfabeto em Libras. Aqui, professor Guinaldelli. E aqui, primeiro sargento Córdova da 20ª Companhia Canoa, Estado do Rio Grande do Sul. Então, Sérgio, a gente vai começar entendendo o que é Libras, o que é a palavra Libras. Libras é uma abreviação do que a gente chama de Língua Brasileira de Sinais. Então, o que é Libras? Língua Brasileira de Sinais. Não existe maior barreira do que a da comunicação. Então, imagine que você é uma criança querendo expressar os seus sentimentos e o que gostaria de dizer aos seus pais, por exemplo. Mas você não sabe falar. Isso é uma sensação comum de um surdo, por exemplo. E em locais comuns de atendimento, como hospitais, lojas, é raro que tenha alguém capacitado para esse tipo de atendimento especial. Senhor, Imagina, né, Córdova, imagine você querer tomar água, ou estar com fome, ou você está com frio e não consegue entender ou consegue falar com outra pessoa, né, Córdova? Eu acho que quando a gente era pequeno, a gente falava né? E ainda a gente conseguia se comunicar. Mas os pais ficavam em cima de você, ou da gente, né? Porque eles sabiam que a gente não tinha dificuldade de comunicação. Imagina uma pessoa que tem dificuldade e a gente não consegue atender. E aí são N fatores. Por que a gente não consegue? Porque a gente não sabe a linguagem de sinais. Então vamos aprender, que esse é o nosso objetivo. Vai lá, Corda. certo? Então, uma coisa que é importante é a gente analisar esses dados, a gente entender mais um pouco sobre isso. Então, o que os senhores sabem sobre surdez? O que os senhores têm de conhecimento sobre surdez? É que é importante vocês pesquisarem, como o Córdova está questionando aí, o que seria a surdez? É só não escutar? Quando você é surdo, normalmente a pessoa não escuta, gente. Então ela não sabe emitir sons. Essas palavras, essa sonoridade que está saindo da minha garganta, da minha boca, a pessoa não sabe falar. Então, o que seria mesmo realmente? Vai lá, Cordo. Então, César, aquele alfabeto brasileiro de sinais que a maioria das pessoas já deve ter visto não é nada comparado com o que a gente tem que aprender em Libras, por exemplo. Aquele alfabeto de sinais que vai estar ali o A, B, C e até mesmo os números, aquilo dali é uma breve abreviação do que a gente tem que aprender. Não tem nada a ver do que a gente... Não é nenhuma parcela de tudo que a gente tem que aprender. Então, aquele alfabeto seria mais ou menos uma base para aqueles que não têm conhecimentos. E aqueles que realmente são surdos, aqueles que têm problema de surdez, ou até mesmo aqueles que são mudos, tem que fazer todo um estudo. Por isso que existem escolas específicas para essas pessoas. E isso daí é aquilo que a gente chama de desigualdade, né? Cada um tem que ficar no seu lado. Isso é uma coisa que todo mundo tinha que saber. Então, o que é surdez? Nome dado à impossibilidade e dificuldade de ouvir, podendo ter como causa vários fatores que podem ocorrer antes, depois ou até mesmo durante o nascimento da pessoa. A deficiência auditiva pode variar de um grau leve a profunda. Continuando. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns conselhos úteis no aprendimento e o uso da Libras, que é muito importante para que todos saibam e a gente tenha essa igualdade. Então, o estudo em um grupo poderá facilitar o aprendizado, bem como o estímulo individual. Então, senhores que estão aprendendo, senhores que querem aprender Libras, é muito bom os senhores já terem um conhecimento e ir passando com os colegas, indo assim, cada um revisando o outro. E também, outro conselho aqui
é procurar alguma pessoa que tenha essa deficiência auditiva ou até mesmo sonora, aqueles que são mudos ou surdos. Então é muito bom também tentar falar com outros surdos, aqueles que conhecem, ou tem algum familiar, ou tem algum amigo. Bom, caso não encontre um sinal para uma determinada palavra, lembre-se de que somente a comunidade surda poderá dizer se está certo ou errado. Um detalhe muito importante que eu acabei não falando é que não é o governo, por exemplo, que faz os sinais de Libras. É a comunidade dos surdos, é quem que pratica essa atividade. Então são eles que dizem qual é o certo, qual é o errado. Então é eles que criam as palavras. Pode ser que em sua cidade, devido ao regionalismo, os surdos utilizem alguns sinais diferentes para a mesma palavra. Caso isso ocorra, busque conhecê-los também como o próprio surdo. Então, o que é isso, senhores? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, e comparando com São Paulo. No Rio Grande do Sul, a palavra avião, eu vou dar um exemplo aqui em Libras. A palavra avião é assim. A gente tem aqui as asas de um avião, a gente também faz uma simulação aqui, a gente simula aqui com o que é. Então aqui seria um avião. Já em São Paulo, avião é assim, é apenas as asas. Entenderam? Então tem uma diferença de um para outro. Então as cores também variam. Tem uns que usam fotos. Fotos é considerado sinal? É considerado sinal. Só que não é considerado um sinal de movimento. É como se fosse um filme que está passando para aquela pessoa que não consegue ouvir ou não consegue falar. Então, ela vai entender? Provavelmente. Então, por exemplo, os chineses eles meio que fazem uma árvore em torno deles, eles desenham uma árvore, e aquilo é considerado árvore lá na China. Então, cada um tem uma variação. Uma observação. Existem variações linguísticas, como eu já disse. Na maioria do mundo, há pelo menos uma língua de sinais usada amplamente na comunidade surda de cada país, diferente daquela da língua falada utilizada na mesma área geográfica. Isso se dá porque essas línguas são independentes das línguas gerais e orais, pois foram produzidas dentro da comunidade dos surdos, dentro da comunidade surda. A língua de sinais americana, que é a ASL, é diferente da língua de sinais britânica, que é a BSL, que difere, por sua vez, a língua de sinais francesa, que é LSF. Até mesmo dentro de um país, há variações regionais. Então, como eu disse também, por exemplo, ali em Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, até mesmo Santa Catarina, em todos os estados tem algum que tem uma diferença entre o outro. Também pode ser entre cidades, por exemplo, Bauru e São Paulo, Rio de Janeiro. Cada um vai ter uma diferença aí, porque é uma coisa que é a comunidade dos surdos que fazem. Então, agora, que eu já dei mais ou menos a introdução, a gente pode falar um pouquinho sobre os números. Então, senhores, aqui estão os números. Os números ali, os senhores podem ver ali aquelas mãos não finjam que não é nada, que aquilo dali é uma coisa que vai ser muito importante para os senhores. Aquilo dali é como a gente soletra os números. Então, quando a gente não sabe falar alguma coisa, a gente soletra em libras. Por isso que também é importante a gente ter o alfabeto em mente. Então, mas começando com os números, que é o básico, o que a gente tem agora? A gente vai começar pelo número 1. Qual é o número 1, senhores? O número 1 é assim. Ó, o número 1 é assim, é um certinho, positivo. Só, uma coisa muito importante, não façam movimentos. Então, por exemplo, fazer um assim, um assim, um assim. Movimentos podem diferenciar o que a gente quer escrever, o que a gente quer falar em Libras. Então, por exemplo, se eu fiz um assim, não vai ser considerado 1, vai ser considerado qualquer outra coisa. E também
a nossa face. A gente tem que deixar a nossa face de uma maneira que caracterize o que a gente quer falar. Então, por exemplo, eu estou querendo falar só estou falando assim. Então, se eu for falar um bom dia, bom dia. Eu falei bom dia, mas dependendo da minha cara, eu posso estar falando outra coisa. Eu posso estar falando tipo, bom dia, ou bom dia feliz, ou bom dia bravo. Então, a nossa cara diferencia muito. Então, sempre quando alguém for falar em Libras, tenta falar mais ou menos com os sinais faciais. Então, continuando. Como é que é é assim. O senhor Graudelli quer mostrar como é que é para nós? Vamos lá. Então, esse aqui é o 1. O meu é um feliz. Um feliz. Isso mesmo. Uma observação que o Sargento Córdova falou é que para aprender a falar algumas palavras, você tem que aprender a soletrar. Você tem que aprender a fazer esses sinais. Por quê? Porque tem algumas palavras, como Córdova, você vai ter que fazer letrinha por letrinha, diferente do que o Córdova estava falando, que é avião. Como que é avião, Córdova? Avião é assim. Exato. Então, assim, eu não precisei fazer letrinha por letrinha. Eu fiz o avião, né? Opa, tá, o avião ou o avião. Depende da região, como o Sargento Córdova falou. Por quê? Porque aí é mais rápido, eu só faço um gesto, eu faço um movimento que é uma palavra inteira. Mas quando, por exemplo, Giraldelli, gente, tem 11 letras. Giraldelli, vocês vão ter que escrever letrinha por letrinha. Que aí, Córdova, manda ver. Exatamente. Então tá, continuando, agora a gente vai aprender como é que é o número 2. Então, se o número 1 é assim, o número 2 a gente faz esse sinal. Exatamente assim, é quase como se estivesse apontando a mão. Ó, a gente faz esse sinal. 1, 2. Isso mesmo. Eu tô ficando, cara, Córdova é fantástico. Então, agora a gente vai aprender como é o número 3, certo? Então, o 3 já é um pouquinho diferente, ó. O 3. 1, 2, 3. O Sr. Gradelli quer mostrar? 3, exatamente. Isso mesmo. Então, vamos aprender como é que é o número 4 agora. O número 4 é assim. Então, vamos recapitular? 1, 2, 3, 4. Sr. Gradelli? Exatamente. Felizão, né? Feliz. Agora a gente vai aprender como é que é o número 5. Vixe. O número 5 é um pouquinho diferente. Ó, o número 5 a gente faz assim. Ó, não sei se você vai ver, todo mundo consegue ver meus dedos assim, ó. Mas a gente faz esse modo de deixar os dedos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, é a mesma coisa quando vai fazer aspas, né? É, exatamente. É quase aspas. É, quando você vê um adulto, você tá assistindo aí e fala, ele é muito feio, quer dizer que ele é bonito, né? Ele é muito feio, quer dizer aspas. Você faz aspas, é assim, seria isso. Escorpião, uma técnica de Kung Fu, né? Dá pra assimilar. É. Então, agora a gente vai aprender como é que é o número 6. Então, o número 6 é assim. Ó, é um pouquinho diferente também. O número 6 é assim. Acho que eu vou fazer com esse braço aqui. É mais fácil de fazer, ó. Se a câmera quiser cooperar. Assim. Então, esse aqui é o 6. Então, vamos fazer, ó. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Assim. A câmera tá meio difícil. 6 é complicado, hein? Ainda mais pra quem não tem flexibilidade. Assim é o O, né? Assim é o O. É assim, ó. Vou deixar apontado pra câmera. Então, mas eu não consigo. Ai, mas é isso, 6. O 6 meio churuca, mas é um 6. E vai fazendo aí junto com o Córdova, junto comigo, e vai treinando, gente. E vai anotando. Se vocês precisarem do material, peçam depois no WhatsApp. No vídeo aqui tem esse material para vocês baixarem. Certo. Agora nós iremos aprender como é que a gente faz o 7. Então, Sérgio, o 7 é quase como se fosse um 7 mesmo. Ó. Ele está assim, ó, a mão virada. Ó, é um 7. Então, assim. Ó, vocês vão fazer quase como se fosse um 7 mesmo. Vai deixar aqui a dobrinha e ele vai apontando para lá. Então a gente pode assimilar assim o 7. Ó, vou tirar mais perto, ó. Então o 7 é assim. Então vamos recapitular? Então recapitulando. O 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e o número 7. Deu para entender? Sr. Gradelli, como é que você faz? Número 7. Isso mesmo. Isso, vá. Vamos lá. É difícil esse. Agora nós iremos aprender o número 8. Então, o número 8 é um punho cerrado. Ó. Então, a gente deixa a mão fechada assim, ó. Olha o detalhe do dedo. Se deixar o detalhe do dedo assim, vai ser outra coisa. Então, prestem bem atenção. Então, o dedo vai ficar aqui na frente, meio tortinho, assim. Certo, Gradelli? Isso é fácil. Isso aí é fácil. Então, vamos continuar. Então, recapitulando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora pode passar para a próxima. O 9. O 9, como todo mundo diz, o 9 é o invertido do 6, né? Então, se a gente quer fazer o 9, a gente inverte o 6. Então, se o 6 é assim, se o 6 é assim, a gente inverte e cria o 9. Então, esse aqui é mais fácil de fazer, lembrando do nosso raciocínio. Então, Sr. Gradelli, como é que a gente faz? Exatamente. Isso mesmo. Que legal. Então, recapitulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, 6, 7, 8 e, para finalizar, o 9. Pode passar para o próximo. E o 0 também. A gente tem que aprender o 0 também. Então, como é que é o 0? É um C, ó. A gente simplesmente só vai fechar esse C, ó. Então, fica quase como uma bolinha, um O. Então, esse aqui é o 0. Então, deixem assim, ó. Se eu deixar, vai aparecer outra coisa. Então, deixem assim. Fiquem atentos aos detalhes. Quero Gradelli? Eu descobri que eu não tenho muita flexibilidade na mão. Exatamente. Mas dói, hein? Então, vamos recapitular. Esse aqui é o número 1, esse é o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 0. E aí, como é que a gente faz a continuação? É como se a gente fosse escrever. Então, por exemplo, eu quero fazer o 10. A gente vai aqui, 1 e
0, fica 10. Mas aí, claro, vai ter algumas dicas assim que são mais fáceis da gente abreviar. Por exemplo, oi. O oi, a gente não faz aqui, ó, oi. Então a gente pega o O e faz um movimento com o I, tá? Oi. Então é quase isso daí. Mas cada um tem uma técnica diferente que futuramente a gente vai mostrar para o senhor. Então agora a gente vai partir para o alfabeto, se não me engano. Isso mesmo. Então, senhores, fiquem atentos à soletração do alfabeto. Aí é a nossa soletração do alfabeto. Continuando. Então, senhores, esse aqui é o A. Como eu disse, prestem muita atenção em como a gente deixa a nossa mão. Se eu deixar assim, o que é? É 8. É o número 8. Então, nós deixamos assim. Essa é a letra A. Legal, né? Quase que eu errei. É assim mesmo. Eu ia fazer assim, né? Essa é a letra A. Agora, a gente vai aprender como é a letra B. Então, quando a gente quiser lembrar da letra B, a gente fica lembrando daquele movimento lá de karatê, ó. Aquele movimento lá de karatê. Então, a gente faz o movimento de karatê. A gente assimila assim. Aqui, o ponto B. E aí, quando a gente vai fazer o movimento... Aqui é o A. E aí, quando a gente quer lembrar do B, a gente faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o B. Lembrou, né? Exatamente. Tem nome isso em japonês, tá? Mas tudo bem. Vamos focar em livros. Então, continuando, certo? Esse aqui é o C. O C a gente pode deixar assim, fica mais fácil também. Então, esse aqui é o C. Então, A, B, C. Lembrou, né? C. Assim é. C. Assim é claro que é só para quem tá mostrando, mas o certo é assim mesmo. Peraí. Então, Quebrei. Isso. Agora, como é que é o D? O D é assim. Então, ó, é como se estivesse apontando o dedo para cima. Só que tem que deixar um vácuo assim. Ó. Então, esse aqui é o D. O D é muito utilizado, principalmente para quando a gente vai dar bom dia. Então, por exemplo, então, ó, eu vou falar aqui bom dia para os senhores. Bom dia. A gente bota aqui dia. Por quê? Porque D é inicial de dia. Então, por isso que a gente usa ele bastante. Então, é bom que os senhores aprendam a fazer o D, que é bem utilizado. É interessante que é Deus, né? Tá apontando para D. D de Deus. D de Deus também. Deus sai para cima. Exatamente. Então, continuando, já pegando a letra E. Ó, a letra E já é um pouquinho diferente. Essa aqui é a letra E. E ó, não confundam letra E com o número 8. Ó, dá pra ver bem a diferença. O número 8 fica aqui. A letra E fica embaixo. Então essa é a grande diferença. Certo? Agora a gente vai recapitular. Agora a gente vai fazer aqui, ó. O A, B, C, D e E. Agradece? Ai, E. Exatamente. É quase como o golpe do Kung Fu Panda. Então, eu pensei nisso também. Exatamente. Agora o F. O F, a gente pega esses 3 dedinhos assim e deixa um na frente. Então a gente fica aqui, ó. É quase como um ok, ó. Faz aquele ok? É quase isso. Lembrou, né? Isso mesmo. Interessante, né?
Agora, como é que nós fazemos o G? O G também, ó. O G é fácil, é muito fácil da gente confundir quando a gente está aprendendo. Ó, o G lembra bastante do que? O D. Se você parar para pensar, o G lembra bastante do D. Tem a diferença. Então vamos recapitular para todos os senhores entenderem. A, B, C, D, E. O F é o nosso OK e o G. Ser Gradelli? Peraí que eu cliquei no botão aqui. Então, G. G. Interessantíssimo. G, God. Deus também, né? É outro tipo. God. Mas, se for para facilitar, né? Vamos lá. Então, agora nós vamos continuar. H. O H, ele é com movimento. Então, como eu disse, tem uns que a gente não vai ter movimento e tem uns que a gente vai ter que ter movimento. Então, H, a gente faz aqui e vira, ó. Esse aqui é o H. Ó, dá pra ver que o dedo dele tá aqui, ó. Dá pra ver que tá aqui, ó. Então, a gente deixa assim e inverte. A gente faz esse movimento, só um movimento só. Então, ó, H. Isso aí. Então, a gente tá enroscando uma lâmpada. É, eu lembrei disso. É Também. isso. Então, continuando. I. O I, eles vão dizer que é fácil pra caramba, né? Ó, I. O I que a gente usa bastante no oi, ó. Oi. O, I. Então, vamos continuar. Rapidinho. Só para ver que minha mão é gordinha. Começa. Então, continuando. J. O J também tem movimento. Então, o J, ó, vai deixar o I aqui, ó. Tá vendo o I? Então, imaginem o I. Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Que é o movimento do J, ó. O I tá aqui. Aí a gente não tem que fazer aquele ganchinho do J. Então, é exatamente isso. A gente faz o ganchinho do J com o I. Seria esse o nosso J. Você viu bem? Jarra. É Já. a alça da jarra. Exatamente. Então, o K. O K também tem movimento. K, ó. O H é assim. O K, a gente faz esse movimento. Então, ó. K. Esse aqui é o nosso K. Você viu bem? Então fica Ok? K. Opa, cliquei errado. Isso tá. Podemos continuar? L. O L também é fácil de fazer, ó. Esse aqui é o L. Você bem? É de Libras. L de Libra. Se eu não me engano, ele é L de Libra. Então a gente pode continuar. M. O M, nós fazemos umas 3 perninhas de M, ó. M não tem 3 perninhas, então a gente deixa essas 3 perninhas do M. Você bem? Agora a gente tem o N. Ó, por que é tão fácil? Porque um tem 3 e o outro tem 2. O M e o N. Nós podemos continuar agora. Deixa eu fazer aqui. Então o M e o N. Sim. Macaco navio. Vamos lá. O O. Então, esse aqui é o O. Agora percebam a diferença. Eu estava fazendo
esse aqui que é o zero. Mas quando a gente deixa assim, é o O. Então, ó, assim eu estou simbolizando que é o zero. E aqui eu estou simbolizando que é o O. E o O é o nosso O de 8. Gradelli? Isso é bem mais fácil. Então, Vai ser tranquilo. o P. O P, a gente deixa esse dedo aqui, ó. A gente pega esses dois dedos aqui, fica aqui. E aí a gente tem esse aqui que é o P. É quase, ó, se vocês veem assim, pra mim vai ficar mostrando o P pra mim, ó. Mas se vocês verem aqui, ó, tá aqui a perninha do P e aqui é o P pra mim. Esse aqui pra mim é o P. O senhor não vai parecer com o P, né? Fica assim que a gente mostra. Pegou a dele? Opa, Exatamente. interessante. O que? O que é assim. Então, o que é quase um zero, né? O que é quase um O. Então, a gente só tem aquela perninha para fora. Então, é por isso que o que é assim. Então, também é fácil de lembrar. É só lembrar do O e daquela perninha para baixo. Certo? Que de queijo. Exatamente. Certo? O R. O R é meio cruzado. O R é assim. Então, o que a gente pode assimilar com R? Isso aqui me lembra o quê? Me lembra torcendo. Eu não vocês não vão lembrar de nada com R. Então, Figa. Figas. Figa. É, quando você tá torcendo, você faz figuinha. Ou juradinho. Pra, né, fica. Pra quando você vai fazer uma mentira, você cruza os dedos. Seria isso. Não sei muito bem também o simbolismo, né? Mas pra você lembrar, né? Seria isso. R. De rato. Que errado. Então, agora a gente vai ver como é que é o S. O S. Agora o S é mais aquela confusão lá toda. Ó, então eu vou ter que lembrar pra vocês como é que é o A. O A é assim. O 8 é assim. E aí, na verdade ele é assim, ó. Pega aqui. Esse aqui é o 8, ó. Então vou mostrar pra vocês. A, o 8, o S e o E. O E, ele fica assim, ele fica mais aberto. O A, ele fica assim. O 8, ele fica assim, quase em cima, ó. Já o S, ele, ó, fica aqui, ó. Enquanto o 8 é aqui, o S é aqui. Então tem que prestar muita atenção nos sinais. Prestar muita atenção nisso. Então, isso é difícil, hein? Vamos lá. Seria isso? Esse, ele só fica um pouquinho mais para baixo, mas não fica tanto para baixo, não é ele. Então Certo. tem que aprender bastante isso daí. Interessante. Agora a gente vai para a próxima. T. O T, a gente tem que prestar atenção é de como a gente vai deixar virado. Enquanto o F, isso, esse aqui é o F. Já o T é isso. Ó, o F é assim, o T é assim. Então também é bem importante, ó. Ó, a diferença. Esse aqui é o T. Olha bem esse dedo aqui, ó. Enquanto esse aqui é o nosso F, esse aqui é o nosso T. Então, essa é a diferença. É onde vai ficar o nosso dedo indicador. Do lado da unha. Do lado da unha é o T. Ih, tá sumindo. Assim. Isso aí. O lado contrário É o F. o F. O lado da unha, do dedão, você vai arrancar aqui assim alguma coisinha da unha, é o T. Vai estralar o dedo. É. Continuando, certo? Aqui já é o U. Aqui já fica o U. Então, esse aqui é o nosso U. Lembrando, para a gente assimilar melhor.
Lembram que o N tem 3 pernas? O N tem 2 pernas? O U não tem 2 pernas? O U tem 2 pernas. Só que essas 2 pernas estão para cima. Então, a gente deixa assim o U. Entendeu, Grandel? Esse é mais fácil. Então, continuando. E esse aqui é o V. V de vitória, ó. Então, esse aqui é o V. Enquanto o U ele é fechadinho, o V ele já é bem aberto. Ele já fica mais com um bico de passarinho. Então, esse aqui é o V. Bem fácil de lembrar, né, certo? Sendo, é o The Voice Brasil. The Voice Brasil, exatamente. Que ele fica com o microfone aqui assim, né? Exatamente. Então, continuando certo. Ó, agora eu já dei a dica para os senhores de como é que a gente tem que deixar o W, né? Porque já que como o N é 3 para baixo, o W teria que ser as 3 para cima. Só que tem uma diferença. Né? Um W, ele é assim. Então, para fazer o W é assim, ó. Tem que fazer um movimento para cima. Entenderam? Entendeu bem? Então, Exatamente, certo? Então, esse aí é o W. O X. O X a gente tem que fazer um pouquinho diferente também, é com movimento. Então, ó, imagina que vocês estão puxando aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Então, esse aqui é o X. A gente tem que fazer, ó, esse dadinho aqui e, ó, a gente puxa o X. Seria isso. né? Opa, tá subindo. Isso mesmo, galera. É isso. Agora nós iremos ver como é que é o Y. Y já é diferente também. É assim, ó. Eles vão fazer esse movimento. E aí a gente tem que deixar aqui, ó. A gente faz esse movimentinho aqui, ó. Não é muita coisa. Entendeu bem? É isso. E Beleza. agora a gente vai ir pro mais fácil de todos, que é o Z. O Z a gente simplesmente vai fazer, ó, o Z. Porque eles não tiveram a criatividade de fazer alguma coisa mais diferente. Mas também eu gosto bastante do Z. Então, quando a gente está fazendo esse movimento que não é um relâmpago, é o Z. Entendeu, Délio? A espada do Zorro. Também. É, Zorro. Quem assistiu bastante Zorro, o Mascarado, então é isso aí. Só que aí, em vez de com uma espada, a gente faz com os dedos, né? Então, esse aqui foi nosso alfabeto. Espero que todos tenham compreendido. Agradeço a todos que assistiram essa aula. E espero que nas próximas aulas a gente consiga trazer um material muito melhor. Nós vamos melhorando pouco a pouco, certo? Então, seria isso. Essa é a minha deixa. É uma aula de introdução, gente. Essa é a primeira aula. Depois a gente já tem o nosso cronograma, tá? A gente resolveu fazer gravado mesmo, para a gente ir se aperfeiçoando, a gente também aprendendo junto com vocês. O objetivo é fazer aulas ao vivo para a gente conversar com vocês, né? Tem vários projetos aí, Sargento Córdova está aí animado, mas hoje é a primeira aula. A gente tinha que apresentar a história das Libras, né? A história das Libras, os números e o alfabeto. Pegue isso, registre isso, anote, treine e até a próxima aula, que é a segunda aula, já é outra temática, que aí a gente já vai falar das palavras, das abordagens com palavras. Obrigado a todos vocês, obrigado Córdova, Sargento Córdova, mais uma. Mais uma, certo? Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Tchau a todos e boa aula àqueles que ainda estão estudando. Como fala tchau em Libras, Córdova? Vamos aprender na próxima aula. Próxima aula vamos aprender. Mas até então, vamos dar o tchau normal. Tchau, gente. Tchau. Bye, bye. Até. Tchau, certo?